E aí, pessoal, estamos aí iniciando mais um ano letivo, né? Prazer. Eu sou o professor Mac e vou acompanhar vocês aí no primeiro ano e possivelmente daqui umas aulas a professora Deise, uma grande aquisição aí para mediação, professora de física e mestre. Por enquanto, ela acabou de chegar, mas vai participar das aulas e vai compor aí o trio, né? Quem é esse trio? Vamos lá no slide. Esse trio aí é professor Décio Gomes, todo mundo já conhece, vocês estão vindo agora, mas já trabalha há muito tempo aí com a gente. Ele é licenciado, né, em Física, mestre em Ensino de Física e bacharel em Engenharia Elétrica e Telecomunicações. Eu, professor McEnroe, está escrito McEnroe, né, mas é professor McEnroe, ou McEnroe, Franco da Silva, mais conhecido como professor Mac, licenciatura plena em Ciências Matemática e Física, mestre em Ensino de Física. Bom, os conteúdos que nós vamos trabalhar aí na unidade são Física do primeiro ano, unidade 1, História e Evolução da Física, Grandezas e Unidades de Medida, Potência de 10 e suas operações, que são essenciais para nosso trabalho. Tem que prestar atenção nisso aí. Grandeza e unidade de medida também, porque tem que saber qual unidade que nós estamos trabalhando. Metro, quilômetro, segundo, minuto, horas, mês, centímetro, milímetro, volume, né, ml, litro. Algarismo significativo e suas operações, muito importante. Movimento uniformemente variado e queda livre. Essa vai ser a parte tratada na unidade 1, certo? As competências que nós vamos utilizar: padronizar o uso adequado de códigos de comunicação oral, escrita, no acesso à linguagem científica da física. Então, é voltado exatamente para isso. Facilitar o acesso à utilização de conceitos físicos, grandezas, leis e teorias físicas. E a terceira, destacar a física como imprescindível na produção e na evolução do conhecimento científico. Com certeza, tudo que nós utilizamos até agora, nesse momento aqui, a aula, né? História e Evolução da Física é a aula 1.1, é uma aula mais de introdução, conhecer a física, ver onde ela atua, né? História e Evolução, ramos e experimentos, né, no dia a dia aí, voltados para a física. E habilidade, conhecer teorias e compreender os diversos fenômenos do universo, a sua origem e evolução. Descobrir e identificar fenômenos relacionados ao universo, à vida humana, à cultura desde o surgimento. Por isso falar um pouquinho da história, né? E algo muito legal aqui, olha o que diz: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Nada menos aí que Albert Einstein. Então lembra, pessoal, uma pessoa aí que está disposta a ter novos conhecimentos, ela ir atrás de algo novo, ela nunca vai ter uma mente limitada, ela sempre vai evoluir. Então, é muito importante trabalhar dessa forma. Então, hoje nós vamos conhecer algumas partes, bem rápidas aí. Então, prestar atenção e, de acordo com as aulas, vocês vão ver que vai ter a revisão matemática e depois os conteúdos próprios da física. Lembrando aí que o professor Décio, ele, se possível, ele vai voltar, né? Nós sabemos aí que o senhorzinho lá já tem uma certa idade, esse vírus ainda está segurando. Se der tudo certo, possivelmente ele ainda volte aí em algumas aulas. Se não, fica aqui o conhecimento de vocês que ele está produzindo, trabalhando junto. No entanto, está resguardado aí. Por isso que ele não vai aparecer nas aulas. Quem vai estar aparecendo sou eu e a professora Deise. Então, vamos continuar lá? Então, olha só. O que é a física, né? Olha o lampadinho aí, ó. Falando, ligou, tá precisando de um pouquinho de energia, foi lá e ligou. Então, o que eu estudo na física? Vamos ver. O fascinante mundo da física. Olha aqui, ó. Aqui ar quente, né? Para fazer um balão subir. Os raios, como ocorrem.
a velocidade da luz, os astronautas indo à Lua, que é meio controverso, mas o homem já foi à Lua, bomba atômica, o giro de um peão, uma coisa bem simples, figuras geométricas, simulações, o átomo, que é essencial na física, né? Então aqui vai ser uma aula bem rápida, hein? Só mostrando aí esses ramos. A física estuda a matéria nos níveis. Qual? Molecular. Então aí, ó, professor Almeida, professora Sabrina, né? O átomo, com certeza nós vamos trabalhar ele aí, a matéria em si, eletricidade, física quântica, tudo mais. E nuclear e subnuclear, né? Aí falando de energia mesmo. Como é a energia do elétron, como é a energia do núcleo, essas formas de energia, né, nuclear que são altamente perigosas, mas elas são bem utilizadas, às vezes utilizadas por produzir muita energia. A física estuda os níveis de organização da matéria. Olha só, como que a matéria se organiza? Ou os estados dela, sólido, né? Por exemplo, a água no formato de gelo, a terra, uma pedra. Líquido. Então aqui mostrando o da água, né? Fase líquida, pode ter outros também, né? Álcool em gel e tudo mais. Vapor, aqui o vapor de água, né? Então mostrando, e o plasma, né? Uma lâmpada de plasma. Aí já são, para chegar nesse plasma não é assim naturalmente, né? Os mais conhecidos é sólido, líquido e gasoso. De todos os materiais, só que o mais fácil você visualizar esses três é a água, pelo ponto de solidificação, ponto de liquefação e o ponto de se tornar gás ou condensar também. Pesquisa também as 4 forças fundamentais. Gravidade, né? Força de atração exercida por todas as partículas do universo. Então, pessoal, força fundamental que com certeza aí vocês já viram é o quê? A força da gravidade. Se eu pegar esse objeto e soltar, ele vai cair em direção ao centro da Terra, em direção ao chão. Todo, certo? O Sol atrai a Terra, o centro do universo está... todas as estrelas, como o Sol e todas as estrelas do Sistema Solar, todas as estrelas da Via Láctea, né? Estão girando ao redor de um centro, né? Que é o centro da Via Láctea, e todas as constelações, as galáxias, né, estão girando ao redor de um centro maior. Então, sempre tem algo girando ao redor de alguma coisa. Então, isso é a força gravitacional. Beleza? Então, vamos lá. Então, força gravitacional é exercida pela matéria em si, né? Quanto mais massa, maior a gravidade. Eletromagnética, eletricidade e magnetismo, vocês já viram ímãs, a eletricidade em si, ligando os equipamentos. Interação forte, que mantém a coesão do núcleo. Quem é? Os prótons e os nêutrons. Muita energia. Interação fraca, né? É responsável pela desintegração de certas partículas. No caso, a da radioatividade, né? Então, beleza aí, essas forças. A história e evolução da física. Pode-se traçar a história, né, da física. Aí o professor Lorismar e Beto já entra, né, falar um pouquinho de história, só que dentro da física. A partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional, abandonando as explicações místicas ou divinas, né? Então, a física é a ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Então, ela estuda fenômenos, né? O objetivo comum, originalmente, era compreender a origem e a constituição do universo, que não é nada fácil, ainda tem muita coisa aí a aprender. Com a introdução da investigação experimental, né, Galileu aí, e a aplicação do método matemático, houve a distinção entre física, filosofia e religião. Então, pessoal, olha aqui, toda vez que fala experimental, você vai fazer o experimento, colocar certas situações para melhorar o experimento e fazer. Só que tem que ter os cálculos também. Às vezes, através do cálculo, chega em algo, dá para fazer, vai lá e faz. Ou você faz o experimento e depois bola as equações matemáticas, a teoria matemática em si, né? Beleza? Vamos lá? A teoria matemática é necessária para chegar em resultados.
A física se desenvolveu em função da necessidade do homem. Como assim? De conhecer o mundo natural, controlar e reproduzir as forças da natureza em seu benefício. Aí você já imagina várias, né? Aquecer, resfriar, tudo isso, controlar. Fogo, carvão, petróleo, energia térmica. Então aí, ó, o fogo, quando você precisava ali fazendo um acampamento, você faz uma fogueira para se aquecer, com madeira já está seca, né? Aqui no caso, com certeza minério, né? A mineração aí. Aqui a plataforma de petróleo e outros mais, né? Vento, energia eólica e meio de transporte. Isso aqui é fundamental, né, gente? Aqui uma situação que você está captando a energia do vento. Então, para transporte, para produção de energia e outras situações também, alguns moinhos, né? A água, energia mecânica e meio de transporte. Então, aqui só mostrando, né, uma queda da água. No entanto, quando há uma queda d'água considerável e boa, você gera muita energia, certo? Então, com uma queda de água muito alta, você tem uma barragem menor que produz muito mais energia. Aqui no nosso estado nós temos, mas ela é diferente, ela é por volume d'água, né? Não é de queda d'água. Então aqui, ó, um mecanismo bem simples, né? Ele pode até usar para bombear água, até gerar energia se quiser, mas um bem simplesinho. E um menino aí transportando, né? Fez uma canoa, consegue ficar flutuando na água e fazer o que ele precisa, sair de um local para o outro. Aí o transporte, né? O sol, energia térmica e energia solar, fundamental até para a nossa saúde, captação nas placas, né? Fotovoltaicas, aqui aquecimento de água através do sol, aquecimento de água e tudo mais. Então isso aqui é utilizado e está crescendo cada dia mais essa situação aqui, ó, de captação da energia solar que é limpa, né? Física na antiguidade. É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos científicos sobre os fenômenos na natureza. Surgem então os filósofos naturais, pensantes, né? Não eram experimentais, interessados em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina. Dizer, acontece. Então, o que acontece, gente? Na antiguidade, acontecia muito dizer, chove por causa de um Deus, chove porque Deus quis, chove por tal coisa. Aí a pessoa, não, eu quero saber por quê, o que faz chover? Qual é a situação para a água chegar lá nas nuvens e depois cair, entendeu? Não é desconsiderar a religião, não tem nada a ver com isso. Só está dizendo que eles saíram dessa ideia só de pensar em algo divino no geral, né? Que cada cultura tem a sua crença. Então, vamos continuar lá? Então, aí, ele começa com isso. Então, a primeira teoria atômica, né? Olha aí o que aconteceu. O universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos, tá? Não dá para fazer isso. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Então, sempre se movimentando, estão sempre se movimentando no vácuo. Então, eles estão aí, ó. Os dois, né? Leucipo e Demócrito, né? Tendo essa ideia aí. O grego Aristóteles, né? Grande, vamos dizer assim, cientista também, filósofo, né? Platão e Aristóteles na escola de Atenas aí, ó. 384 a.C. e 322, né? A 322. É com Aristóteles que a física e as demais ciências ganham um maior impulso na antiguidade. Suas principais construções para a física foram suas ideias sobre movimento, geocentrismo, né? O cosmos é um enorme, porém infinito, círculo onde existem 9 esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantém imóvel no centro dela. Lembrando, né? Que isso aí, pessoal, olha só. Lembrando que essa é a ideia que ele tinha e que algumas pessoas até hoje acreditam nisso. Existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Já eu lembro o nomezinho dessa teoria. Acredita que a Terra é plana até hoje.
Você vai conversar com a pessoa dizendo, não, a Terra é plana. Terraplanismo. Até hoje, até pessoas que são cientistas conceituados acreditam nessa teoria. Tem direito, lógico. Só que tem infinitas provas aí que a Terra ela movimenta ao redor do Sol. Não é a Terra que está parada, é o Sol que está no centro, é a Terra e os outros planetas se movendo, os satélites naturais, né, como a Lua. Então, ele teve uma ideia pela visão. Ele olhou, poxa, o Sol passa todo dia, então é o Sol que está girando. Hoje nós sabemos que a Terra está girando, nós temos aí um dia, né, 24 horas, o Sol passa, retorna e 365 dias ao redor do Sol. Tem as estações do ano e tudo mais, beleza? Vamos lá. Então, a gravidade, né? Queda de corpos pesados, chamados graves, daí a origem da palavra gravidade. Então, aí também a origem desse pensamento. O grego Arquimedes, olha aí, Arquimedes, envolvido, descobre que corpos flutuam, pois deslocam um pouco de líquido para os lados. Existe a história que ele teve que comprovar se uma coroa era totalmente feita de ouro ou misturada. Ele conseguiu entender a densidade dos corpos com deslocamento de líquido. O parafuso de Arquimedes, capaz de elevar água eficientemente. O que acontece? Ele coloca aqui embaixo o mecanismo que vai girando e aos poucos ele vai puxando a água aqui, ó, até chegar na parte superior. Então aí um mecanismo muito bom para elevação de água, né? Dá para fazer por gravidade também. Tem vários, só que aí um grande experimento, uma grande máquina na antiguidade. Conta-se que de seu estudo sobre as alavancas, Arquimedes disse: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Então, sabendo usar alavanca, lógico, isso aí é só uma forma pensando, né? Falando que você tendo uma alavanca, você consegue. Pessoal, quem nunca viu aí uma pessoa trocando, ou sei lá, passou na borracharia, ou no posto que tem aquelas carretas, e está trocando o pneu de uma carreta. Meu amigo, aquilo ali é muito, muito complicado de fazer, porque é muito grande, tudo é muito pesado para fazer, exige muita energia, uma aplicação de uma força ali. Então, usa-se as alavancas. Porque se pegar um cabo pequeno, você não vai conseguir tirar uma polca daquela. Então, você vai fazer o quê? Estender o cabo, fazer uma alavanca. Então, aí, ó, muitas aplicações com alavanca, né? De um estudo tão antigo. Vamos continuar lá? Então, a alavanca ajuda demais. Bom, o italiano Galileu Galilei, né? Nós sempre vamos estar falando dele aí. Considerado o primeiro físico em seu sentido moderno, adotando a matemática como ferramenta principal. E em 1589 chega à conclusão de que todos os corpos caem numa mesma velocidade, independente do seu peso. Aí nós vamos ver isso lá nas aulas para frente, mas ele chegou a essa constatação. O inglês Isaac Newton, muito conhecido também, né, pelas leis de Newton, 1666, chega à conclusão que a luz é formada pela junção das cores fundamentais. Então aí o arco-íris, ele usou um prisma e separou essas cores, certo? O alemão Albert Einstein, muito conhecido na atualidade pelas pessoas mais novas, aí sempre estão falando, em 1905, né, desenvolve a teoria da relatividade, na qual conclui que o tempo não é absoluto. Então, aqui, gente, por exemplo, Isaac Newton fez algumas teorias. As teorias deles a teoria dele vale para velocidades baixas. O que é isso? A nossa velocidade normal aqui, até de um avião supersônico, ainda é muito baixa comparada ao quê? A teoria da relatividade, que trata da velocidade da luz. Então, quanto mais se aproxima da velocidade da luz, é uma contração do espaço-tempo. Então, o tempo não passa igual para a luz do que passa para a gente, porque ela viaja numa velocidade muito, muito, muito grande, que é 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. Então, aí teve a necessidade da evolução
da teoria. Então, o que acontece? Uma nova teoria. E sempre vem fazendo o quê? Uma vem complementando uma teoria verdadeira até quando? Quando alguém prova que ela está errada, ela é verdadeira até aquele ponto, ou alguém complementa. Falar se a teoria é correta. Por exemplo, as leis de Newton são corretas para a Terra, mas se for para o espaço e tratar da velocidade da luz, ondas eletromagnéticas, elas não valem. Aí já dá errado, tem muito erro. Então, teve uma nova teoria. Beleza? Então, vamos lá. Então, continuando aí, né? Uma teoria diferente. Stephen Hawking, né? Só que Stephen Hawking ele já trata de outro, né? 1974, descreveu um tipo de radiação que os buracos negros emitem. Em sua homenagem, foi chamada de radiação Hawking. Então, aí, né? Agora, esse aí é legal, né, gente? Quem puder assistir, né? A teoria do tudo é muito legal. Trata a história de Stephen Hawking, foi condenado, disse que ia viver só alguns anos, ele se superou e viveu por muito, muito, muito tempo. Só que, lógico, né? Teve o problema de perder todo o movimento do corpo, mas o cérebro continuava funcionando 100%. Morreu há pouco tempo, mas contribuiu muito com esse tipo de energia. Achar que o buraco negro só sugava tudo, mas ele também emite um tipo de radiação. Aí tem que ver qual o tipo, tudo mais, e tem toda uma teoria por trás disso. Beleza? Vamos continuar lá. Então, uma teoria mais atual. Citamos alguns nomes importantes ligados à evolução do conhecimento humano sobre o mundo físico. Centenas de outros poderiam ser acrescentados, mas muito, gente. Jonas Kepler, que aí fala das leis de Kepler, né, do movimento dos planetas. Benjamin Franklin, né? Questão da eletricidade. John Thomson, né? John Thomson. Então, a física é parte integrada das nossas vidas. Isso é verdade. Então, você sempre vai ter a física em qualquer momento da sua vida. E quando eu falo em qualquer momento, é em qualquer momento mesmo. Na luta pela sobrevivência, o homem foi aprendendo a conhecer a natureza. Então, pessoal, olha só, quando fala conhecer a natureza, é conhecer. Quando o ser humano tenta manipular, vocês já viram que por algum período ainda dá, mas a natureza é incontrolável. Barragens rompendo, represas que já romperam, energia nuclear, só que de fissão, né? Não é fusão, de fissão nuclear, de fusão estão fazendo, só que é muito mais complicado, porque é muita energia e uma explosão seria catastrófica. A fissão, o problema dela é a radiação, que já ocorreu vários acidentes aí, desmoronamento de edifícios e tudo mais. Há tsunamis, que é devastador. Pior que o fogo é a água. Quando vem, é incontrolável e destrói tudo. Então, a natureza é incontrolável. Mas o ser humano consegue manipular para o seu bem, só que sempre respeitando o limite. Passou dali, pode ser criado um problema que dê uma catástrofe enorme. Beleza? Então, vamos lá. Então, continuando aí, né? Olha aí. Quando o homem pré-histórico usou uma pedra para abrir o crânio de um animal, ou fez um arco para atirar uma flecha, ele estava incorporando conhecimento de física. Aí você pode pensar, como assim? Pessoal, vocês têm aí uma evolução na mão de vocês, que vocês usam o lápis, a caneta. Quando foi inventado, foi uma... Nossa, as canetas eram de tinta, escorria tinta, você colocava no tinteiro. Depois foi evoluindo. Então, dependendo da época que você vive, aquilo foi uma grande evolução. É um grande, vamos dizer assim, descoberta, né? A imprensa, quando foi feito, que é imprimir, né? O jornal hoje já praticamente não é mais utilizado, é quase tudo virtual. A evolução do primeiro disco, que era 2 lados, o CD, eu cheguei a ver, né? Isso, os meninos mais novos, com certeza não. Disco, evolução para o CD, que já não precisava virar, depois o DVD, Blu-ray, depois veio o pendrive, depois do MP3, pendrive, evolução do celular, e agora quase tudo nas plataformas em nuvem, né? Você praticamente não usa
armazenamento externo. Tem todos os servidores que você pode estar utilizando aí. Beleza? Então, tudo isso é evolução. Vamos lá? Lógico que a evolução agora ela acontece muito mais rápido do que antes. A teoria da relatividade publicada por Einstein provocou uma verdadeira revolução no campo científico. E é igual a m vezes c ao quadrado. O que é isso? Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado me diz a energia, né? Então, uma equação de energia. As mais arraigadas certezas baseadas nas leis mecânicas de Newton passaram a ser revistas. O que ele está falando? Só vale até um certo ponto. Passou dali, elas não são mais válidas. Por quê? Elas dão um erro muito grande. De lá para cá, os avanços foram enormes. A obtenção de energia a partir da desintegração atômica, foi o que eu falei para vocês. Viagens espaciais, satélites que vocês usam, nós usamos para que vocês recebam um sinal das aulas. Avanço da internet, que isso aqui não tem nem o que dizer, né? É muita coisa mesmo na internet avançando todo o tempo. São alguns dos resultados mais conhecidos do progresso recente da física. Então, pessoal, olha só. Vocês viram muito aí, os mais antiguinhos um pouco, viram aí o finado Orkut, né, que era bem antigo. Aí veio o Facebook. O que aconteceu? Substituiu. Depois veio outros aplicativos, Instagram. Aí cada hora vai vindo um aplicativo diferente, o WhatsApp, né? Veio e ele vem evoluindo. Primeiro foi para o computador, depois foi fazendo o quê? Para o celular, porque todo mundo usa celular. Um celular é mais acessível, por incrível que pareça, né? O computador é menos um pouco, dependendo do que você queira. Então você usa um celular praticamente para tudo. Praticamente para tudo que você quiser. Só não é tão bom para mim para digitar, só que eu vejo um menininho novo aí, digita que eu fico impressionado. Eu não tenho essa habilidade toda, eu já sou mais para o computador. Só que eu sou de uma época, os alunos são de outra época, isso aí é normal. Eu não vou dizer, no meu tempo isso aí era melhor. Não, depende do tempo que você vive. Então, vamos continuar lá? Então, aí, beleza, o avanço da internet nem se fala. Que isso aí, hoje, com jogos online, fibra ótica e tudo mais, isso aí evoluiu muito. Então, ramos da física. Pelo fato de estudar os mais diferentes fenômenos, a física se tornou uma ciência ampla e, assim, precisou ser dividida em ramos diferentes. Por quê? Basicamente, a física é dividida em 6 ramos que são... Teve que ter essa divisão, né? Então, vamos lá. Primeiro, a mecânica, né? Movimento aí. Termologia, que é o estudo da temperatura. Movimento ondulatório, ondas, no geral. Eletricidade, né? Que é através do elétron vem eletricidade, energia e tudo mais. A ótica e a física moderna, que é a física mais atual que nós temos hoje. Então, nós vamos ver aí uma matériazinha bem legal que fala sobre... pessoal, vamos ver uma matéria que fala sobre a evolução da física. Então, vamos lá acompanhar? Para estudarmos a história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642. O matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. 1946. Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976. Apple I.
considerado como o primeiro computador pessoal. Acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605, Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Licklider conceitua a chamada Rede Galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Cerf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano foi criado o primeiro vírus de computador, o Decrypter. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP/IP. Em 1979, Kevin Mackenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981, foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima. Bora lá. Então, pessoal, olha só, viram aí, né? Bem tranquilo. Nossa, a evolução, servidores, primeiro computador com 2 andares, é imenso, com lâmpadas acendendo e apagando, porque o comando é esse, é 1 e 0, o computador é 1 e 0. Mas você consegue criar vários comandos, as letras, cada letra tem uma sequência numérica, mas o computador ele é binário. Então, o que acontece? Tudo isso foi evoluindo, só que hoje você tem o quê? Um HD, vamos pensar melhor. Primeiro pendrive imenso, alguns kbytes, megabyte, disquete, né? Que era kbytes, depois foi zip drive para megabyte, foi aumentando e assim sucessivamente. Hoje você tem um cartão de memória de celular, que é uma coisa que você nem vê através da nanotecnologia, com gigabytes de armazenamento. 128, 256, eu estou falando de gigabyte, gente. Daqui uns dias vai ter de terabyte. O HD que era imenso, hoje em dia tem os SSD que diminuíram. E agora nós temos SSD M2, que é menor que a memória do computador, que é o PC. Então, a evolução, lógico que vai chegar um ponto que não vai poder mais, tá? Vai chegar um ponto limite que não dá para comprimir mais. Só que hoje, a informação que era desse tamanho, você consegue colocar num pontinho. Essa que é a diferença. A quantidade de informação num tamanho menor. Vamos continuar lá? Então, a física no dia a dia. O que seria isso, essa física no dia a dia? Esportes. A mudança da cor nas folhas das árvores, né? Por exemplo. Olha aí, ó. Aqui tem muita física, né? Envergadura, altura, a posição das mãos, o impulso. O impulso dela pulando, né, a jogadora de vôlei, dela atacando. Então, tudo isso conta. A altura conta, a altura que ela consegue alcançar, a envergadura. Só que aí pode fazer o que? A física pode entrar auxiliando num melhor rendimento desses esportistas. Aqui a folha das árvores, né? Então, pessoal, olha só. Hoje existe um centro que ele é todo integrado, lá tem vários equipamentos, que o esportista vai para quê? Para saber se ele tem
facilidade de ter um tipo de contusão. Então ele faz alguns movimentos e o computador fala, você possivelmente vai ter uma lesão no joelho direito. Eu, por exemplo, que tenho a perna direita um pouquinho mais torta que a esquerda, as duas são tortas, né? Mas a direita é um pouquinho mais. Então, o que acontece? Eu tenho um desequilíbrio do meu corpo. Uma pessoa que é toda certinha, ela vai ter menos possibilidade de ter uma contusão. Mas quando você tem um desequilíbrio no seu corpo, você tem vamos dizer assim, mais facilidade para ter uma contusão naquele desequilíbrio do seu corpo. Por exemplo, um braço direito muito mais forte, você é direito, né? Destro, você vai ter maior facilidade de fazer e desenvolver mais o braço direito. A perna direita e tudo mais. Então, já existem equipamentos que te dizem, lógico que é para esportistas de alto nível, ele vai te dizer, ó, você tem que malhar um pouco mais a perna esquerda, um pouco mais o braço esquerdo, malhar mais a coluna. Então, você tem tipo assim, prevenir e não ter uma condição tão fácil. Vai melhorar o seu rendimento, você vai forçar mais, que esses atletas são forçados no limite por muito tempo, entendeu? Então, vai reduzir as contusões. Vamos continuar lá? Então, isso aí é o auxílio da física dentro do esporte. Nosso almoço de todos os dias e o uso de tecnologia touchscreen, né? Que é o que eu estou fazendo aqui agora, gente. Se vocês pudessem me ver, né? Aqui, mexendo na lousa, então estou riscando aqui, ó, o uso de touchscreen. Então, é isso que eu estou utilizando agora. Então, aí no almoço, né? Você preparar os alimentos, tudo isso, você utiliza física. O touchscreen que foi feito, né? Depois de um tempo, a tecnologia era botãozinho, celular, depois foi para o touch, né? Que aí é Steve Jobs, né? Que ele lançou o primeiro celular touch, né? Com sensor de proximidade e tudo mais. Quando você bota o celular perto do ouvido, você vê que ele desliga, né? Esses fatos diversos são apenas alguns dos eventos cotidianos que estão presentes e apresentam oportunidades objetivas de aprender física no dia a dia. Porque é um erro achar que o estudo da física se resume unicamente aos cálculos de equações. Lembrando que equações é o quê? Equações, gente, é aquilo que vocês chamam de fórmula. Não é fórmula, fórmula é na química. São equações matemáticas. Elas são utilizadas para chegar num resultado. Mas se eu te falo assim, gente, eu tenho um movimento, vou me deslocar de um ponto a outro. Você tem que entender que para eu sair de um ponto a outro, eu vou percorrer um espaço. Eu estou andando, estou percorrendo um espaço. Eu tenho que levar um tempo para chegar até lá. Eu não posso me deslocar instantaneamente, então eu tenho que me deslocar uma distância e leva um tempo. A distância e o tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou saber qual é a minha velocidade. Então, a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Pronto. Achei aí uma equação. Então, se eu quiser dizer também, distância é velocidade pelo tempo. Isso. Posso dizer também que é uma equação, Deus vê tudo. A velocidade é a distância pelo tempo, né? Se eu quiser achar a distância, vai ser velocidade vezes o tempo. Então, pode dizer, Deus vê tudo, olha, achei. Mas isso é macete, gente. O ideal é que você saiba exatamente do que você está falando. Vamos voltar lá? Então, olha só. A luz e o calor do sol são essenciais para a manutenção da vida na Terra. É essencial mesmo. Sem o sol não há vida. Sem uma estrela, né? Produzindo aí essa luz, né? Ondas eletromagnéticas. Os controles remotos usam radiação infravermelha para enviar os comandos aos aparelhos, né? Então aí nós temos o quê? Uma chave de carro, um controle remoto. Então, sempre aí, ó. Então, pessoal, olha aqui. Esse aqui é um controlezinho para passar o slide. Então, estou apertando, ele está emitindo essas ondas e eu consigo passar. Só que, lógico, existem vários tipos de onda hoje, né? Então, vamos continuar lá? Então, aí, processos descritos pela chamada física quântica ocorrem no interior dos computadores, smartphones, porque está separado, smartphones e tablets. Então, aí, ó, toda a comunicação, né? Na física quântica. Física na cozinha, dá para estudar a física também quando observamos
a diferença entre os alimentos cozidos na panela de pressão e outros em uma panela comum. Então, olha aí, aberta é a panela de pressão. Para que utilizar essa panela de pressão? Lógico, né, gente? Eu falo sempre, pessoal, vocês sabem como funciona a panela de pressão? Eu sei. Geralmente não sabe. Usa, mas não sabe explicar, né? Então, pessoal, a aula continua.